o caso da descendência e da maldição. Aqui em Gênesis 6 está escrito assim: sucedeu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra. Eles nasceram filhas. Viram os filhos do Eterno que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Yahu: o meu sopro não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Então, irmãos, aqui a gente vê um episódio na palavra, em Gênesis 6. E aí, por que aconteceu isso? Quem são os filhos do Eterno e quem são os filhos do homem? Primeiramente, vamos falar sobre o filho do homem, porque a gente vê que os filhos do Eterno, eles são abençoados. Quem são amaldiçoados aqui são os filhos dos homens. E aonde começou essa maldição? Vemos aqui em Gênesis 4, versículo 8. Falou Caim com o seu irmão Abiá, conhecido por Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abiá e o matou. Perguntou, pois, Yahu a Caim: onde está Abiá, teu irmão? Respondeu ele: não sei, sou eu guarda do meu irmão? E disse Yahu: que fizeste? O sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora maldito tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. Então disse Caim a Yahu: é maior a minha punição do que eu posso suportar. Eis que hoje me lanças na face da terra. Também da tua presença ficarei escondido. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar, matar-me-á. O Iá, porém, lhe disse: portanto, quem matar Caim, 7 vezes sobre ele cairá vingança. E pôs o Iá um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim na presença do Iá e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então você vê que aqui Caim foi amaldiçoado, a descendência de Caim foi amaldiçoada. Conheceu Caim e sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho, Enoque. Então você vê aqui que ele deu o nome do seu primeiro filho de Enoque. Todavia, esse Enoque não é o mesmo Enoque que a gente vê no livro, porque o Enoque era filho de Sete, cujo a gente vai falar mais para frente. Mas o que eu quero dizer, não significa só porque aqui está escrito Enoque que é o Enoque que nós conhecemos do livro. Ou seja, muitas vezes, tanto a descendência boa quanto a descendência ruim tinham filhos com nomes iguais. Dando sequência, e Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Eles tinham nomes muito semelhantes porque, afinal de contas, falavam a mesma língua, né? E aqui no 23 está escrito: disse Lameque, descendente de Caim. Aí a gente vem a pergunta: o Criador amaldiçoou a semente de Caim, amaldiçoou Caim e a sua semente. Por quê? Porque eles eram maus. E a gente vê que, comprovadamente, o que aconteceu? Caim matou Abel por inveja. E esse homem aqui, o que ele fez? Que era descendente, né, de Caim. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouvi a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque será 70 vezes 7. Então você vê que aqui Caim matou apenas um homem, esse daqui já matou 2 e ainda se vangloriando sobre os seus feitos. Então aqui você vê claramente que esses homens, essa geração foi amaldiçoada, porque o inimigo ele sempre gosta de pegar uma geração para si. Então essa geração representa o quê? Os filhos dos homens. O que aconteceu depois? A gente vê aqui no versículo 25, Gênesis 4, 25. Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Yahu me deu outro filho no lugar de Abiá.
porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Yahu. Ou seja, quando Abiá morreu, os homens pararam de invocar o nome do Todo-Poderoso, porque a descendência de Caim não invocava. Logo, quando nasceu Sete e depois veio seu filho Enos, esses começaram a invocar o nome do Eterno. Então eles passaram a ser conhecidos como o quê? Filhos do Yahu, filhos do Eterno. Então esses invocavam o nome enquanto os outros não invocavam. Um era abençoado enquanto os outros não eram abençoados. E o que aconteceu na sequência disso? Podemos comprovar aqui em Gênesis 6, que a gente viu anteriormente. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Yahu que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse Oiá: o meu sopro não permanecerá para sempre com o homem, porquanto ele é carne, mas seus dias serão 120 anos. Por que eles pecaram? Porque as mulheres, elas tinham outros costumes, deuses. Você vê claramente o que aconteceu com Salomão. Vejamos aqui em 1 Reis, versículo 11, um exemplo clássico. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações que Oiá dissera aos filhos de Yahu, que é Israel, não ireis para elas, nem a elas virão para vós. Doutra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes a seus deuses. A estas se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhes perverteram o coração. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e seu coração já não era perfeito para com o Yahu, seu Alaim, como fora de Yahu, seu pai. Salomão seguia a Astarote, deusa dos Sidônios, que nós até falamos aqui, a Milcom, abominação amonita, e assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Iá, e não perseverou em seguir como fizera de Yahu, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos Amonitas. Esse Moloque em particular, ele é aquele que comia as criancinhas. Ou seja, o Moloque comia o moleque, né? Porque antigamente esse Deus ele pedia adoração na forma mais cruel, que era a forma de matança de crianças, né? Então era uma coisa terrível, e por causa de ele amar muitas mulheres, que a palavra amor nem pode se colocar aqui, né? Hoje em dia está muito... Na verdade, isso daí era só carne, né? Então a gente vê aqui o que aconteceu a consequência disso. O que está falando aqui? Exatamente por isso que Abarã, ele deu instruções a seu servo que não tomasse mulher das que estavam ali. Ele queria uma mulher da parentela dele. Aqui em Gênesis 24, versículo 38 está escrito: irás, porém, à casa de meu pai, e a minha parentela tomarás mulher para meu filho. Então respondi ao meu soberano: porventura não me seguirá a mulher. Ao que ele me disse: Oiá, cuja presença tenho andado, enviará o seu malaque contigo, e prosperará o teu caminho, e da minha parentela e da casa de meu pai tomarás mulher para meu filho. É por isso, por eles serem servos do Criador, que não havia essa mistura. E é por isso que quando houve essa perversão, essa mistura com mulheres que de uma outra ideia, isso não significava apenas, tipo assim, são descendência de Caim, não. Poderia ser uma mulher, mesmo que não fosse da descendência de Caim, mas que adorasse deuses estranhos, não agradaria o Eterno da mesma forma. Mas por ser da descendência de Caim, com certeza ela adoraria deuses estranhos. Existem pessoas que acreditam, até por causa do livro de Enoque, que
Quando a palavra fala os filhos do Eterno, estão se referindo aos anjos, conhecidos como anjos, que não existe anjo, na verdade é Malak, né, que significa mensageiro. Mas o que a palavra fala claramente? Nem a carne nem o sangue herdam o reino dos céus. Os seres celestiais, como os Malak, pertencem aos seres ao céu. Então eles não são carne. Logo eles não têm desejos. Isso daí deveria até ser óbvio, né? E tem uma passagem muito interessante que quem responde essa pergunta não vou ser eu, mas sim o próprio Criador. Olha a pergunta que eles fizeram a Machia. Em Mateus 22, versículo 25. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte também o segundo, o terceiro, até o sétimo. Depois que todos morreram, também a mulher morreu. Portanto, na ressurreição, de qual desses 7 será ela esposa? Pois todos a tiveram. E Yahushua, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Yahu, pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os Malaques no céu. Ou seja, aqui o Salvador falou claramente: gente, não vai haver sexo, porque vocês vão ser transformados, não vai haver mais matéria. Essa parte material vai morrer. Ou seja, significando o quê? Que vocês serão como anjos, que são Malaks, ou seja, vocês serão como Malaks e não haverá sexo. Ou seja, eles são muito superiores a essa matéria quando nós fomos feitos, né? E nos nossos tempos, como seria essa descendência? A gente sabe que depois que a arca desceu, havia 3 varões que desceram daquela arca. Noé não teve mais filhos, mas ele teve 3 varões. E esses 3 varões teriam o propósito de gerar descendência, porque o pessoal anteriormente foi todo morto por causa do dilúvio. Então vamos ver aqui o que aconteceu em Gênesis 9, versículo 20. E começou Noé a cultivar a terra, plantou uma vinha, bebeu do vinho e embriagou-se e achou-se nu dentro da sua tenda. Então Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre seus ombros e andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo o rosto virado, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertado, que foi Noé do seu vinho, soube o que o filho mais moço lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Disse mais: bendito seja o Yahu de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Yahu a Jafé e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, quando a gente percebe que o que ele disse para Abraão, ele disse: sua descendência será escrava no Egito por 400 anos e depois voltará com grande fazenda. Aquela descendência de Abraão, que a palavra fala claramente, seriam os filhos de Sem. Quando os filhos de Sem saíram do Egito, quem eles encontraram lá na terra de Canaã? Os filhos de Cã. Eram cananeus, adoravam a vários deuses. Isso não significa que Sem nem Jafé, a descendência de Sem e de Jafé, também não se contaminaram. Obviamente, muitos deles adoravam a deuses pagãos, mas não porque eles eram da descendência de Cã, mas que muitos, por própria vontade, decidiram fazer isso. Em suma, quando saíram da arca, havia 3 descendentes de Noé, né? Que era Sem, Cã e Jafé. Sem foi abençoado, Jafé também foi abençoado, já Cã foi amaldiçoado. Dentro dessa história que a gente vê claramente, a gente vê que Cã formou o que? Canaã. Tanto que todos eles eram adoradores de ídolos e tal. Sem, ele ficou junto com quem? Nessa história. Ora, ele ficaria 400 anos aonde? No Egito. Então,
Os semitas, eles ficaram no Egito durante 400 anos. No princípio, sua estadia foi muito tranquila, até porque José se tornou segundo no Egito, o faraó era uma boa pessoa, né? E deixou José como segundo, né? Então, se eu sei que Cã, ele deu origem a Canaã, e Sem ficou 400 anos no Egito, quem seria os egípcios? A qual braço eles pertenciam? Será que eles eram amaldiçoados ou abençoados?